Perfeito, então vamos lá. Nossos palestrantes já estão todos presentes, já estão todos conosco. Se nos ouvem os nossos palestrantes, por favor. Ok, obrigado. Bem, senhores, meu nome é Geraldo Fontoura. Eu terei o privilégio de ser o mestre de cerimônias, conduzindo este primeiro momento agora aqui no palco 4 e também à tarde, né, às 14 horas, nós retornamos aqui depois do nosso horário de almoço. Bem, o nosso evento, ele é um evento promovido aqui pela ABCR, as melhores rodovias do Brasil. Então queremos dar aqui a todos os nossos bem-vindos à Bienal das Rodovias 2024. Sejam todos bem-vindos. Senhores, eu gostaria de dizer para os senhores que os senhores podem baixar o nosso aplicativo Bienal das Rodovias, que está disponível na sua loja aí do seu smartphone, tá? A loja que você costuma usar. Fique à vontade para baixar então. O aplicativo é Bienal das Rodovias. Ali os senhores terão todas as informações, tudo que for necessário aí para, enfim, para o bom andamento do evento aí para as senhoras e senhores. Bem, nossa palestra será então essa palestra silenciosa, né? Se tem alguém do seu lado aí sem o fonezinho de ouvido, dá uma cutucada e ajuda o companheiro aí a conseguir, enfim, aproveitar todo o conteúdo que será desfilado aqui. Senhores, de ordem administrativa, o nosso almoço ele vai acontecer entre 12 e 14 horas. Logo às 14 horas, então, a gente está dando boa tarde aqui novamente para conduzir mais um painel aqui no palco 4. Ao final desse dia de hoje, está previsto inicialmente para as 17 horas, teremos um happy hour. Então não vai ninguém embora, vamos ficar por aqui para a gente ter um tempo legal juntos aqui ainda, trocando ainda um pouco mais. Os certificados, com relação aos certificados, é importante que os senhores saibam que a partir da próxima sexta-feira, no site do evento, www.bienaldasrodovias.com.br, então estará disponível de maneira digital para as senhoras e senhores. Também aqui um convite para que visitem os 2 espaços da Brasvias, né? A exposição das rodovias. Bem, a Bienal das Rodovias 2024, caminho da sustentabilidade, esse é o tema que norteia tudo o que está acontecendo aqui no nosso evento. Eu gostaria de convidar então para que venha ao palco já os nossos painelistas, para que integrem esse palco e a fim de atuar como painelista também como moderador, tenho o privilégio de convidar para que venha ao palco o Luciano Lourenço. Por favor, Luciano Lourenço, queira vir ao palco. O Luciano é diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Seja bem-vindo, Luciano, uma alegria tê-lo nesse palco, um privilégio para nós iniciarmos os trabalhos com você aqui. Bem, vamos convidar agora os colegas de palco aqui com o Luciano, iniciar com o Luciano também, só que o Luciano Zibordi. Por favor, Luciano Zibordi, também queira vir ao palco, por gentileza. O Luciano Zibordi é executivo de soluções e negócios do grupo CW Firpo. Uma alegria também tê-lo conosco. Luciano, seja também bem-vindo. Quero convidar também para que venha ao palco o Fábio Souza. Por gentileza, Fábio, queira vir ao palco também. O Fábio é gerente de tecnologia da Eixo SP. Seja bem-vindo, Fábio. Privilégio tê-lo também conosco neste fim de manhã já, né? Quero convidar também para que venha ao palco a Cristiane Gomes. Por gentileza, Cristiane, queira vir ao palco. Seja bem-vinda. A diretora de tecnologia e digital do grupo CCR. Bem-vinda, Cristiane. Seja bem-vinda também ao nosso palco. Seja bem-vinda. E convidar também a gerente de relações institucionais da Arteris, Thaís Saquete. Thaís Saquete, seja bem-vinda também. Gerente de relações institucionais da Arteris. Seja também muitíssimo bem-vinda. Bem, senhores, cá está o nosso palco montado. Fiquem à vontade, por gentileza, queiram se acomodar, se sentem, fiquem bem. Mais uma vez, um grande privilégio tê-los conosco neste momento. O senhor moderador, para a condução dos trabalhos, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos, satisfação estar aqui com vocês. Mais uma Bienal das Rodovias. Já de início, parabenizo a ABCR pelo brilhante evento. Já estamos falando que será a Bienal das Bienais, e na verdade já está sendo. Sucesso de público, sucesso de empresas, sucesso de conteúdo também nesses palcos, né? É difícil. Quantos palcos
simultâneos, com tantos assuntos interessantes. E aqui nós coube falar um pouquinho sobre rodovias inteligentes. O ano passado, mais ou menos, nessa época, muitos dos que estão aqui, estávamos em São Paulo discutindo as rodovias do futuro. E quanta alegria estar aqui hoje, vendo que as rodovias do futuro já chegaram. Quantas coisas nós falamos, previmos no ano passado e já são realidades aqui nas nossas rodovias, né? Temos aqui os monitoramentos, a inteligência artificial, o Free Flow, o HS-Wing, tudo isso mudando o panorama das nossas rodovias. E uma bienal cujo tema é sustentabilidade, não se pode falar em sustentabilidade sem se falar em tecnologia. A tecnologia nos permite trazer eficiência às atividades, trazer eficiência operacional, trazer eficiência na gestão, na fiscalização, no monitoramento. E quando falamos em eficiência, falamos em economias de recursos. Recursos das mais diversas ordens, desde o meio ambiente, com emissões de carbono, até mesmo recursos humanos e financeiros. Recursos financeiros que estão cada vez mais escassos e nós não vamos conseguir... Pessoal, eu estou com interferência no fone, todo mundo está também ou só o meu? Tá, De repente pode trocar para mim o fone de ouvido, porque eu acho que deve ser a bateria. Bom, voltamos aqui. É lógico que no evento de tecnologia, falando de tecnologia, daria problema no fone de ouvido em tecnologia, né? Isso é praxe. Pois bem, nós não vamos conseguir, e nós, quando eu falo, a agência pelo lado do poder concedente e as concessionárias pelo lado de vocês, dar conta de gerirmos tantos ativos, de desenvolvermos tantas tarefas, se nós não tivermos o mínimo de automação de rotinas e automação de análise. Para isso, temos que lançar mão de todas as tecnologias disponíveis. E muito me alegra ver vários estandes aqui de empresas tecnológicas. Não é crível hoje pensarmos num CCO mais gigantesco, com quantas câmeras, quantas pessoas, se nós não tivermos as detecções automáticas de incidentes, os alertas automáticos. E aqui hoje estamos com esses grandes especialistas, então agradeço já aos meus colegas painelistas e digo que será o maior painel. Além da qualidade, temos 2 Lucianos no painel, né? Luciano em dobro, isso é sucesso absoluto, né, Luciano? Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui, que afinal de contas, esses colegas têm muito para falar. Tem muito para falar, tem muita bagagem, tem muito conhecimento técnico, tem muito conhecimento prático. E vocês estão falando aqui, diria, com a elite em termos de tecnologia disponível para as rodovias no nosso país. Então eu vou começar com a colega Cristiane Gomes. Me permite, Cristiane, fazer uma breve apresentação sua, né? Ela é executiva de negócios com mais de 25 anos de experiência, mestre em engenharia de produção, MBA internacional em gestão empresarial, certificação em transformação digital pelo MIT, pós-graduação em gestão de projetos e sistemas, em gestão de riscos e compliance e graduação em matemática. Ocupa atualmente a posição de diretora de tecnologia e digital do grupo CCR, com o desafio de viabilizar a tecnologia como habilitadora estratégica da companhia. É membro do Conselho Consultivo do InfraOne Brasil e mentora de mulheres e líderes do futuro. Cristiane, seja muito bem-vinda e eu já vou colocar aqui plantar umas sementinhas para os nossos debates. Com relação às novas tecnologias, e aqui eu destaco um tema que tem sido recorrente em todos os fóruns que a gente vai, quer seja de infraestrutura, quer seja de rodovias, até mesmo fóruns jurídicos, a gente tem ouvido falar da tal da inteligência artificial. Como essas novas tecnologias, como a inteligência artificial pode trazer maior eficiência para as nossas concessões de rodovias, quer seja na experiência do usuário, na operação, na gestão de ativos, né? E quais dessas tecnologias a gente já pode contar nas nossas rodovias? Por favor, fique à vontade. Luciano, obrigada. Uma boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Que bom. Obrigada aí pela presença de todos. Parabéns à BCR. Esse evento a cada ano, né, a cada biênio, e o ano passado o Luciano bem lembrou, né, nós inauguramos, né, o Rodovias do Futuro, e que já se tornou presente. Então, parabéns aí pela realização, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E como o Luciano falou, né,
Nós estamos, de fato, aqui diante de um cenário, né, quando a gente fala de inteligência artificial, vou usar um clichê, né, que todo mundo ouve, né, a gente está no hype da inteligência artificial. Assim como, né, muitos de nós que estamos aqui estivemos também no momento, né, da criação, do boom da internet lá na década de 90 e por aí tal. O que eu queria começar falando aqui é o seguinte, né, a gente sabe que o transporte, principalmente rodoviário, né, segundo até as pesquisas da OCDE, ele vai simplesmente tomar um vulto muitíssimo grande, né, até 2050 a gente sabe que vai se tornar algo completamente maior e mais intenso. E junto disso, a gente já está começando a experimentar, principalmente aí no mundo, toda aquela questão dos veículos autônomos, veículos conectados, e com isso, né, essa questão relacionada à tecnologia, ela passa a cada dia mais fazer parte das nossas discussões, das nossas decisões em rodovias. Até então, até poucos anos atrás, nós discutíamos os projetos de rodovias e, não menos importante, nós discutíamos obras, viadutos, pontes, obras de artes especiais e precisamos continuar discutindo, né, os métodos construtivos, a inovação dos métodos construtivos, super importantes, super relevantes. Porém, o nosso grande desafio agora, né, dentro inclusive das modelagens, dos contratos e na nossa realidade, né, como operadores, né, como viabilizadores, é introduzir esse novo cenário tecnológico, né, de sensores, atuadores, conectividade, a internet sendo um desses viabilizadores. E aí chega o hype da inteligência artificial. Então, Lu, o que vem acontecendo? Você bem já falou no seu introito aqui. Nós já utilizamos inteligência artificial, e muitos de vocês, nós criamos isso juntos, desde 2012. A primeira vez que nós desenvolvemos uma solução utilizando inteligência artificial, me lembro bem, foi em 2012, para resolver, na verdade, um problema de segurança na praça de pedágio, onde os evasores tapavam as suas respectivas placas e evadiam o pedágio. Super perigoso para os colaboradores, perigoso para os usuários que estavam ali, né, no dia a dia, na rotina da passagem do pedágio. E eu me lembro bem que foi uma disrupção tremenda naquela época. Imagina, em 2012 nós estamos falando, nós utilizamos a inteligência artificial. E muitos de vocês que estão aqui, como eu, né, estudamos ciências exatas, a gente aprendeu redes neurais, né? Tá todo mundo falando assim, né? A gente aprendeu redes neurais, a gente fazia conta de rede neural no papel. É a mesma inteligência artificial que está na moda agora, exatamente a mesma. O que acontecia naquela época, e na época que eu estudei, que era final de décadas de 90, a gente não tinha capacidade de processamento. Nós não tínhamos computadores que dessem conta, né, de trabalhar uma imensidão de dados que são extremamente necessários para se ter respostas adequadas com a inteligência artificial. Então, voltando no caso de 2012, que é bacana ilustrar, a gente usou algoritmos de inteligência artificial, algoritmos matemáticos e estatísticos, para identificar, criar a identidade daquele caminhão, daquele veículo leve, sem mesmo ter a placa. E como é que a gente descobria isso tudo? A gente colocava postos de captura de imagem, de fotos nos postos policiais, onde naturalmente eles não iriam cobrir a placa, e com a inteligência artificial a gente conseguia identificar milhares de características únicas. É um caminhão vermelho que tem um adesivo no seu para-choque, por aí tal, e com isso nós conseguimos identificar os evasores. E aí virou um boom entre eles, falando assim, ó, não adianta nada mais a gente fazer isso, porque não está dando certo. Então, ou seja, isso foi, né, estamos falando de mais de 10 anos atrás. Hoje, com capacidade de processamento altamente disponível, quantidade de dados altamente disponível, juntando uma coisa que o Luciano também falou, nós já estamos com a disponibilidade de conectividade nas nossas rodovias. Né, a RioSP já está, né, estamos em implantação, né, da solução, inclusive super moderna, né, de conectividade para os usuários. Ou seja, juntando a conectividade, juntando os sensores, juntando esses milhares de dados que estão sendo aquisitados a cada segundo,
a inteligência artificial se torna muito mais viável, muito mais atraente. E eu acho que no próximo pergunta aí a gente pode falar um pouco da inteligência artificial generativa, que eu acho que esse é o grande hype, e aí a gente conta um pouquinho aí de como é que a gente vem trabalhando e os resultados que a gente já vem testando, ainda não experimentando na realidade, até porque é muito novo, mas tem muita coisa bacana acontecendo. Então, tanto em monitoramento, gestão de ativos, né, gestão de ativos para fins de prescrição, manutenção sendo programada, né, no momento ótimo, toda a parte de experiência do nosso cliente, né, o nosso cliente a gente consegue personalizar agora, eu sei por onde ele passa, eu sei que horas ele sai, eu sei que ele passa no nosso free flow, eu sei que ele paga a partir do nosso aplicativo. Então, assim, é uma imensidão de oportunidades que nós temos para explorar ainda, e são oportunidades imensas para nós, operadores, para nós, né, parceria entre a agência, que só se viabilizou Free Flow, né, a disrupção ano passado, por conta dessa parceria fundamental. Então, existem muitas oportunidades onde a inteligência artificial é um dos mecanismos. Existem outros tantos que precisam funcionar de maneira integrada. Que ótimo. Fazendo alusão à BCR, né, a alcunha de melhores rodovias do Brasil, nós temos hoje, as melhores rodovias do Brasil são as rodovias concedidas. E essas rodovias concedidas dispõem e estão implementando o que tem de melhor de tecnologia no país, e eu me arriscaria a dizer, algumas delas, tecnologia de ponta em termos mundial também. A gama de dados e informações que a gente vai obter com todos esses monitoramentos automáticos, com os dados do Free Flow, com os dados do HS1, cruzado com as praças de pedágio, os contadores de tráfego, vai nos permitir conhecer muito mais o nosso sistema, muito mais as necessidades dos usuários e assim prestar um serviço cada vez mais de excelência. Nesse sentido ainda de serviços de concessionária, vamos aqui com a Thaís agora, né, falando aqui um pouquinho também de tecnologia e concessão. A Thaís é engenheira civil, mestre em infraestrutura e meio ambiente pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, doutora em infraestrutura de transporte pela Escola Politécnica da USP, tem MBA em PPPs e concessões pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e pela London School of Economics de Londres, tem larga experiência em estudos de viabilidade técnica para novas concessões, projetos de pavimentação rodoviária, urbana e aeroportuária, tendo atuado como gestora de contratos e consultora na área de pavimentação. Atualmente atua como gerente de relações institucionais na Artérias Concessões de Rodovias. Thaís, poderia falar um pouquinho para a gente também dessas tecnologias nas concessões, como ela tem melhorado a experiência do usuário e contribuído até mesmo para a gestão desse importante ativo que é a rodovia? Olá, bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui compondo esse painel com pessoas tão competentes e atuantes aí na área, né? Agradecer o convite aí à BCR. Bom, acho que a Cris já avançou aí em muitos pontos, né, do que vem sendo feito no âmbito das concessões rodoviárias, mas dentro da Artérias especificamente, a gente vem trabalhando muito com inteligência artificial. Até, Luciano, a gente tem 2 estudos aí que são frutos de RDT, né, que um é a inteligência artificial aplicada à contagem de veículos, então em substituição aos SATs, né, a gente tem feito isso por meio da inteligência artificial, com estudos já comprovados de que isso é eficiente e que funciona, né? Além dessa contagem, a gente pode explorar essa inteligência artificial para obter outros dados dos veículos, né? Tipo de veículos, carregamento, enfim. A gente também tem evoluído na parte de inteligência artificial na captura de imagens, então a gente utiliza as câmeras que já estão dispostas ao longo da rodovia para verificar alguma inconsistência na rodovia. Então, seja um veículo parado, né, seja um acidente, a gente treinou o algoritmo para que ele identifique qualquer ação diferente e que dentro de um dado período, ali alguns minutos, se esse veículo não se movimenta,
o CCO ele é acionado para que a nossa equipe de operação possa chegar ao local e fazer atendimento a esse veículo. Por outro lado, a gente também tem, se o veículo está um período ali, alguns minutos parado, e ele já sai, já se movimenta, a gente então não precisa movimentar a nossa equipe para ir até o local, né? Isso também a gente já consolidou, é um estudo que a gente já vai implementar em uma das nossas concessionárias da Regional Sul, a Litoral Sul, né? A gente vai implementar em alguns quilômetros e depois a gente pretende expandir isso para a nossa rede toda. Complementando esses estudos, a gente também já vem trabalhando com a inteligência artificial generativa, que é onde a gente vai poder também, não só com imagens, mas com vídeos, a inteligência vai descrever a cena toda. Então, por exemplo, se você tem um acidente, ela consegue descrever todo o acidente através dos vídeos que já são captados pelas nossas câmeras. E isso é muito importante dentro dessas 3 frentes que a gente vem atuando com a inteligência artificial, é a gente ter um banco de dados que seja capaz de promover uma operação mais eficaz e um atendimento ao usuário mais eficaz. Então, quando a gente une todos esses dados, a gente passa a ser preditivos, né, e não mais reativos aos incidentes. Então, dentro dessa questão, por exemplo, eu consigo prever numa rodovia com um VDM tal, um VDM alto, num trecho de serra, por exemplo, com neblina, e onde eu vejo que eu tenho caminhões, sei lá, com mais de 9 eixos. Isso é um ponto de atenção na rodovia, porque você tem serra, você tem neblina, você tem alto tráfego. Então, quando essa inteligência, esse algoritmo, ele capta essas informações, ele reúne essas informações, ele é capaz de sinalizar ao CCO, e a gente já pode, em cima dessas informações, mobilizar as nossas equipes para se anteciparem, né, e irem até esse local, e até mesmo mudar as nossas mensagens nos painéis para que o usuário fique atento a uma condição de risco, né, que ele possa ter na rodovia. Então, esses são alguns dos estudos. Eu até me permiti fazer uma colinha aqui de última hora, porque são muitos assuntos, e eu não queria esquecer de citar nenhum, porque vários que a gente vem fazendo, eles nos dão muito resultado. Então, a gente realmente tem usado a tecnologia para dar resultado, tanto para a gente enquanto concessionária, mas principalmente na segurança do usuário. E outra coisa que a gente implementou na Arteris, dentro dos nossos CCOs, o que a gente agora está chamando de CCSO, porque a gente introduziu dentro dos nossos CCOs a variável segurança, né? Então, hoje, a gente tem no nosso CCO um técnico especializado em segurança viária, que ele fica observando todas as nossas frentes de trabalho, e ele consegue verificar se a sinalização daquele pessoal que está trabalhando ali na pista, se a sinalização está correta, se tem alguma coisa que precisa ser mudada. Então, com a inserção do nosso técnico de segurança dentro do CCO, a gente reduziu em 50% as invasões das áreas de trabalho, porque ele consegue perceber se a sinalização está correta, está adequada ou não, ou se ainda tem aquela equipe que está no campo tem algum risco. Então, a gente conseguiu melhorar a nossa gestão, a nossa operação dentro desse âmbito das frentes de trabalho, porque a gente tem muitos acidentes, né, as invasões dentro dessas áreas, e os acidentes geralmente são muito severos, né, nessa condição. Então, a gente conseguiu reduzir em 50% aí a invasão dentro dessas áreas. Eu tenho aqui outros pontos, não sei se eu tenho tempo, mas a gente está fazendo, só para deixar aqui, uma coisa que a gente está fazendo, está em desenvolvimento,
A gente vai ter na próxima sexta-feira agora inauguração do contorno de Florianópolis, né, a maior obra rodoviária do país, vai ser inaugurado na sexta-feira. E a gente vem fazendo um trabalho lá no contorno, a gente está medindo CO2 e NOx na região de Florianópolis, né, que é onde hoje a gente tem o tráfego pesado de caminhões que passam pela 101 na região de Florianópolis e que vai ser um tráfego que agora vai ser desviado para o contorno de Florianópolis. E a gente está medindo essas emissões. O NOx é um gás que é prejudicial à saúde, ele é proveniente do diesel, né, do gás que sai principalmente dos caminhões. A gente está fazendo essa medição agora e a gente vai continuar fazendo essa medição para ver se após a abertura do contorno, com o desvio desse tráfego pesado para o contorno de Florianópolis, a gente consegue reduzir a emissão na área ali na região de Florianópolis. Então, são algumas coisas que a gente vem fazendo, nós temos mais ações nesse sentido. E isso tem nos dado sempre bons resultados. Então, a gente está ciente que a gente precisa continuar avançando nessa questão, né? E na questão só para complementar, na questão da inteligência artificial, hoje a gente faz a rota, né, dos veículos de inspeção para ver se tem acidente, se tem alguma coisa. Quando a gente usa essa inteligência artificial, a gente vai cobrir quase que 100% das rodovias, o que vai nos permitir, talvez, tirar esses veículos de inspeção que ficam rodando e emitindo CO2, né? Então, a gente vai conseguir também fazer essa redução, pensando na sustentabilidade também, através dessa inteligência artificial, acionando o nosso CCO antes mesmo que o usuário possa fazê-lo, né? Às vezes o usuário não tem o número do telefone para acionar, não tem sinal de internet, então a gente vai antecipar esse atendimento ao usuário. A gente está vendo que não é a tecnologia por si só, é a tecnologia fazendo um retorno para o usuário e dando uma aplicação prática. Não é à toa que o nosso painel chama-se Rodovias Inteligentes. É justamente por conta disso. E a gente teve exemplos aqui da tecnologia a favor da operação rodoviária e também um aspecto principal que é muito caro a todos nós, que é a questão da segurança viária, né? Então, a tecnologia ela gera desenvolvimento, e o desenvolvimento gera e obriga a outras evoluções também. Então, a tecnologia nos obriga a evoluir de forma regulatória. Também a gente tem que fazer com que a nossa regulação acompanhe a questão da evolução tecnológica, senão não adianta. Estava falando da conectividade em 100%. Então, nós temos que prever nos nossos contratos uma conectividade de 100%. E algum tempo atrás, quando falávamos em conectividade nas rodovias, era um luxo, né? A gente pensava basicamente na conexão do usuário. E não, a conectividade hoje ela é primordial para que possamos utilizar essas ferramentas tecnológicas em benefício da própria rodovia, da segurança viária principalmente, e da própria experiência do usuário. E como desenvolvimento gera desenvolvimento, nós não conseguiríamos fazer isso sem os equipamentos de ponta, sem as empresas prestadoras de serviço. Nesse sentido, eu vou indagar o Fábio a respeito de como que esse relacionamento com os fornecedores e como os fornecedores têm reagido a essa demanda e essa necessidade de evolução constante. O Fábio é gerente de tecnologia da Eixo São Paulo, formado em administração de empresas e engenharia civil, pós-graduando em economia, atua há mais de 22 anos em concessões de rodovias, onde acumula larga experiência em diversas áreas de negócio, como gestão regulatória, operações e tecnologia. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Luciano. Agradecer aqui a BCR pelo convite, né, honrado aqui pelo convite e representando a Eixo SP também. Bom, Luciano, pensar em tecnologia, pensar em evolução dentro do nosso pacote de sistemas, de monitoramento, sem falar dos fornecedores, dos parceiros, é impossível, né? Eu desconheço qualquer concessionária que consiga fazer tudo dentro de casa, seja o desenvolvimento de sistemas, sejam hardwares, as suas conexões. Nós precisamos sempre deles e fruto disso, né, a feira aqui mostra que todos estão aqui presentes. Então,
nós, né, atuamos sempre em conjunto com fornecedores, com desenvolvedores, sejam eles locais ou internacionais, para trazer as nossas experiências, as experiências deles, né, juntam com as nossas aqui também, e daí se desenvolve as melhorias para o usuário. E daí nós podemos citar várias delas, né? No caso da Eixo, vou citar aqui algumas, né, para tomar de exemplo. A Eixo hoje possui a maior rede de Wi-Fi dentro das concessões do Brasil e que de lá da América Latina também. São 1.964 access points, que dá a condição do usuário fazer o acionamento e também dá internet de graça para o usuário num determinado período aí que nós colocamos. Bom, isso não é a tecnologia que nós fizemos dentro de casa. Nós buscamos parceiro, buscamos desenvolvimento e aí trouxemos isso para cá, já está disponível lá há mais de ano. Só que isso traz também a inteligência para nós. Nós, com esses dados captados do usuário, no MAC address, no telefone, sem saber quem é, respeitando toda a regra de LGPD, né, importantíssima para nós, nós conseguimos fazer monitoramento de velocidade, nós conseguimos fazer origem e destino, nós conseguimos fazer medição de fluidez, numa informação, obviamente, parte dela que a agência reguladora exige dentro do contrato, mas também informação valiosa para nós que consegue desenvolver outras tecnologias aí, né? Outras funcionalidades, até para dar para o usuário uma outra informação, né? Seja de trânsito lento à frente, seja de trecho com maior índice de velocidade. Bom, além disso, nós temos aí também, que é fruto do sandbox regulatório, que nós tomamos como experiência, HS-WIN, né? Se olharmos para o passado, nós tínhamos lá PIAF, aqui olhando para o mercado federal, olhando para São Paulo, PGF, Posto Geral de Fiscalização, e evoluiu para o HS-WIN, né, de uma demanda de DENIT ainda, bem do passado. Essa experiência também só foi possível com apoio de fornecedores, desenvolvedores locais, né, que buscou experiência de fora, também trouxe para cá. Conseguiríamos fazer isso sozinho enquanto concessionária? Não, impossível, né? Então, mais uma vez, o fornecedor aqui é essencial que esteja conosco, nos apoiando. Know-how da concessionária, então, com aquilo que nós já operávamos, né, tanto no federal quanto no estadual, junto com a Artesp, e aí desenvolve para o HS-WIN. E essa evolução não parou. Hoje nós já estamos, né, segunda-feira, homologamos aí o primeiro HS-WIN aqui no federal, e lá em São Paulo, junto com a Artesp, nós vamos já na Eixo, implantando agora 4 postos de HS-WIN, pegando o modelo também aqui aprovado pelo Inmetro recentemente. Mais uma vez, fornecedor nos apoiando, trazendo a experiência que lá no passado, né, quem tinha experiência de HS-WIN na metodologia de fiscalização mesmo, com enforcement, era a República Tcheca. Trouxe a experiência de lá, adapta a nossa realidade nacional, porque é impossível, né, trazer experiência de fora e não adaptar a nossa realidade, e aí conseguimos fazer esse desenvolvimento. E aí vou mais além também. Nesse momento nós estamos testando no próprio pórtico do HS-WIN o Free Flow, que também tecnologia desenvolvida com fornecedor e de fora. Então, conseguimos fazer um combo de coisas aqui. A HS-WIN evoluiu tanto, bom, posso aproveitar a mesma tecnologia, o mesmo pórtico para fazer Free Flow? Posso. Estamos testando, funcionando, e aí junto com a Artesp também, essa POC, a depender, isso o contrato, né, já nos permite, a depender da evolução, pode ser um mercado aqui para a gente evoluir enquanto eixo. Se não, também ele serve para outros negócios do grupo, né? O Pátria tem outras investidas que já se prevê em Free Flow, ele pode ser. Então, diria aqui que o fornecedor, para nós, né, os desenvolvedores, é o ponto principal aqui para nosso apoio. Obrigado, Fábio. Você falou um tema que é importante, eu gostaria de destacar. Os nossos contratos têm evoluído muito ao longo do tempo. Não só o contrato, mas a própria forma de lidarmos com esses contratos. E esses contratos trazem sempre uma série de obrigações para as concessionárias. Mas em 2 temas especificamente, as concessionárias elas não se limitam às obrigações do contrato. Quando falamos em tecnologia e falamos em segurança viária, as nossas concessionárias entregam aos usuários muito além daquilo que está previsto em contrato. Esse é um dos motivos de estarmos hoje numa ascendente dessa curva de tecnologia e melhorando a experiência do usuário. Estamos enxergando os usuários mais como clientes que estão ali na rodovia buscando um serviço de qualidade do que qualquer outra coisa. Antes, os nossos usuários queriam apenas um pavimento bem sinalizado,
Hoje isso já não é o bastante. É importante, é fundamental, sim, mas precisamos ter a tecnologia. E não só quando falamos em usuários de rodovias, os próprios passageiros também. Hoje, a disponibilidade de Wi-Fi em um ônibus é definidor da escolha de um cliente em relação a pegar ou não uma determinada empresa de ônibus. Ainda nesse sentido de benefícios de soluções tecnológicas, quais outras soluções, vou perguntar para o meu xará aqui, Luciano, quais outras soluções para a gestão dos dados foram implementadas nos últimos anos aí com sucesso nas rodovias, né? O Luciano, ele desde 98 atua na área de operações de rodovia, passando por CCR Autoban, Artéries, na Artéries Via Norte, Autopista Litoral Sul e Holding, iniciando a trajetória profissional como operador de pedágio, passando pela coordenação de CCA, né, o Centro de Controle de Arrecadação, até a gerência. Desde 19 no corporativo, trabalhando com projetos de inovação e eficiência para áreas de operações. Em 2023, ingressou no grupo CW Firpo como executivo de negócios, atuando diretamente no projeto Free Flow para o Brasil, em parceria com a Movion, empresa do grupo Autostrade per Itália. Gostou do italiano, Luciano? Gostei. Então tá bom. Bem, obrigado, Luciano. Obrigado a todos que estão aqui, aos meus colegas aqui de painel também. Falando um pouquinho do que foi implementado, né, eu vou gastar pouco tempo no passado. Eu acho que o grande olhar aqui é para o futuro, né? Se a gente falar do que foi implementado, podemos citar algumas, foram várias, né, mas a parte de análise de Big Data para a análise de comportamento e padrão de tráfego, a própria inteligência artificial, que já foi bem citada aqui pelos meus colegas, Machine Learning, ferramentas também de aplicação, integrações com Waze, integrações com aplicativos, com web apps, ou seja, inúmeros fatores. Mas, se a gente pensar no âmbito de comunicação, todos esses canais ainda, eles atuam mais de modo passivo. Ou seja, eu preciso que o usuário acesse um canal para que tenha a informação da concessionária. Nos últimos anos, historicamente, foi sempre evoluído muito a parte do processo de arrecadação de pedágio. Porque é onde estava a receita, né? Então foram implementados muita coisa. Um exemplo aqui, né, dentro do grupo CW Firpo, nós temos aqui a solução Smart Detector, que é uma classificação de veículos por inteligência artificial, embarcada dentro de barreiras de perfilometria, que substitui, praticamente elimina os sensores de eixo. Ou seja, a IA atuando na parte de classificação. Hoje nós temos aí um nosso case de sucesso, que é a Rota das Bandeiras, com praticamente 99,5% de assertividade já nessa solução. E, ou seja, garante um maior controle da arrecadação, otimiza a operação e, logicamente, menos reclamações, contestações de usuário na parte da cobrança em si do pedágio. Bem, isso é o presente que daqui a alguns meses é passado, né? Se a gente pensar no processo de cobrança, o tema do Free Flow, ele quebrou um paradigma importante. Antigamente, quando se falava assim de obtenção de dados de usuário e veículo, era meio que quase proibido, né? Quando se falasse nisso. E conectividade, mais um outro terror ainda. Eu digo o contrário. Esses dois temas precisam ser ampliados. Tanto a parte de conectividade, quanto a parte de eu entender aonde esses clientes estão, para que a gente possa explorar uma cadeia enorme de possibilidades na operação. O Free Flow em si, ele é uma tecnologia que vem realmente para ficar, né? Tem vários benefícios, mas a premissa de quebra de dados, de informação de veículo, informação de usuário, com a conectividade de eu saber onde ele está, a gente pode pegar e transformar isso numa comunicação ativa, de uma forma que nós podemos ser mais proativos na ação com o usuário. Ou seja, nós podemos sugerir a ele uma parada, né, para uma pausa, porque ele já está há X horas no volante. Pensando nessa segurança viária, alertas de segurança,
você pode comunicar até mesmo com uma rede de parceiros, né, que está na faixa de domínio, oferecer lá um cafezinho de cortesia. Existem inúmeras possibilidades para que o Free Flow, essa parte da conectividade e a parte dos dados, ampliou. E acho que esse é o ponto que a operação tem a ganhar, o usuário tem a ganhar com isso. A nível de padrão de prestação de serviço hoje que a concessionária aplica, é subir a régua de uma forma como talvez nunca foi, porque o Free Flow forçou essa nova interação, né? Você precisa buscar o usuário para fazer a jornada de pagamento, né, por placa daqueles que não possuem tag. Logicamente que o ideal é que todo mundo tivesse, mas isso ainda é um desafio. Mas o número de possibilidades que se abre a partir desta premissa de conectividade e dados, ela é enorme. E o benefício que a concessão, que o poder concedente e que o usuário pode ter é fantástico. Para o usuário, ele vai ter acessibilidade à informação mais fácil, ele vai ter uma experiência da viagem dele totalmente diferente do que é hoje, interativa. O poder concedente subindo a régua da prestação de serviço e garantindo que o usuário final tenha mais satisfação. Para a concessionária, né, esse fortalecimento dessa relação, né, que antigamente, eu acho que hoje a gente não pode falar mais que é usuário, a gente já tem que falar como que é um cliente, né, dentro da rodovia. Então, esse relacionamento com o cliente, você criar essa nova experiência para ele interativa dentro do meio, essa rede de convivência, de interação que toda a faixa de domínio pode gerar em torno também. E nós, como empresa, como, né, um parceiro também aqui para o Free Flow, para o Brasil, junto com a Móvel, estamos dispostos a contribuir em tudo, em ser um parceiro realmente desse processo junto às concessionárias, de subir essa régua, de serem rodovias inteligentes, integradas e conectadas. Bacana. Até então a gente estávamos com a visão muito do lado da concessionária, o lado operacional, o lado da agência, mas tem a questão do usuário. Na semana passada estávamos conversando sobre um projeto de RDT e justamente dando asas à imaginação. Eu sou usuário quanto mais de rodovia, né? E as nossas concessionárias até sofrem, porque quando eu estou na pista, além de usuário, eu sou fiscal também. Então, não obstante, eu sempre ligo para um diretor, para um gerente, olha, estamos com um probleminha aqui e tal. E eu uso o serviço de atendimento ao usuário. Eu não paro, dificilmente eu paro em postos de gasolina, porque o tempo é maior, geralmente a viagem requer que você desenvolva mais. A gente estava falando de você chegar num serviço de atendimento ao usuário, um totem de autoatendimento, que tem um reconhecimento facial do usuário, e a partir dali comece um diálogo dinâmico com o usuário, com as preferências já estabelecidas do usuário. Óbvio, temos uma barreira grande de LGPD aí para cumprir, mas imagina a concessionária conhecer as suas preferências de tempo de viagem, te falando, olha, próximo posto de gasolina é a tanto, ou o carro elétrico, olha, tem carregamento a tantos metros, refeição a tal, tem hospedagem. Olha, eu sei que você gosta de tomar um cafezinho assim assado, tem um estabelecimento assim, e vai estabelecendo parcerias. Então, o usuário também ganha muito com as nossas rodovias inteligentes. Mas não é fácil trazer essas tecnologias para os nossos contratos. E aí, Cris, quais são os desafios que a gente encontra hoje de pegar essas tecnologias, tudo isso que a gente está falando com os olhinhos nossos brilhantes, que somos apaixonados no tema, e de trazer isso para os nossos contratos existentes e colocar isso como sendo uma realidade, essa projeção futura? Bom, se eu tivesse que responder essa pergunta há uns 3 anos atrás, ia ser difícil, viu, Luciano? Bem difícil. Mas, de novo, eu acho que a gente vem evoluindo nesses últimos anos, e aí, gratidão muito forte a você, que além de entusiasta, é alguém que abre portas dentro da agência. De fato, a gente sabe que é impossível prever num contrato de 30 anos evolução tecnológica, por mais que exista, né, um parágrafo muito claro nos nossos contratos que nós precisamos evoluir de acordo com as tecnologias. A gente está vendo aí, né, uma generativa AI, ela muda completamente. Então, o que eu acho por exemplo, o Sandbox, vou repetir, foi um desbravador,
fez com que a gente pudesse implantar o Free Flow depois de décadas de estudo, de discussões, de plenárias aqui em Brasília, em meses. Não é? Então, acho que a gente evoluir, como foi o Sandbox, criar mecanismos, de fato, mais flexíveis, com revisões periódicas e algo dessa natureza, que também não comprometa a matriz original da concessão, para que depois não haja disputa, nem nada disso, né? Mas a gente pensar em mecanismos que gerem esse tipo de flexibilidade. Não é? Eu, de longe, sou advogada e etc., mas existem sim, e a gente já está experimentando. Então, eu acho que a gente precisa evoluir mais rápido. Por quê? Para a gente conseguir, né, fazer com que essa realidade se torne, né, viável, a gente precisa ter o nosso instrumento principal, que é o contrato de concessão, completamente preparado. Então, assim, não tem nem nada mais a acrescentar, mas só reforçar. O Sandbox foi quem desbravou essa realidade. A gente não tinha nada disso há pouco tempo atrás. E mais um outro ponto que eu acho que é bacana também, nós temos o RDT aqui nas federais. Talvez a gente pensar no RDT de uma maneira mais ampliada. A gente realmente vem fazendo vários estudos, várias pesquisas com inteligência artificial, inclusive inteligência artificial voltada para os nossos colaboradores. Esse nem é um RDT, a gente já implantou, como você falou, não tem nada a ver com o contrato, mas detecção de fadiga. Poxa, o cara lá está lá no guincho, o cara lá está na inspeção, de repente ele desacelerou, de repente ele... a inteligência artificial já sinaliza, então assim, já está funcionando, a gente já colocou. Então eu acho que se a gente pudesse pensar no RDT de uma maneira mais ampliada, inclusive trazendo mais parcerias também, nós concessionárias temos parcerias com universidades, com estudiosos, nacionais e internacionais, mas o próprio instrumento RDT, talvez a gente pensar ele de uma maneira mais ampliada. Eu acho que esse é um dos instrumentos também para a gente conseguir agilizar. E aí, consequentemente, o contrato de concessão, também tendo esses mecanismos de flexibilidade e revisões, possa fazer com que a gente realmente consiga viabilizar de maneira mais rápida. A evolução não só tecnológica, mas a evolução contratual e regulatória que nós estávamos falando. Hoje, a forma como a gente encara o contrato é uma forma muito diferente de há 4, 5 anos atrás. A gente ouviu o ministro falando de repactuações. Nessas repactuações, além da viabilidade técnica e econômica, a gente está trazendo para os atuais contratos toda essa modernidade que a gente já está prevendo para os novos contratos. E tudo isso que a gente está falando vai gerando aprendizado, e esse aprendizado está sendo aplicado nos próprios contratos. Então, a cada leilão que a gente faz, a gente procura trazer novas tecnologias, trazer lições aprendidas para que a evolução de fato esteja disponível ali para as concessionárias, para os usuários e até mesmo para a NTT. Você estava falando de Sandbox e RDT. Nós temos que desenvolver projetos que talvez casem os dois. Um projeto de RDT complementar ou dentro de um projeto de Sandbox, de tal forma que nos permita testar, usar e abusar da tecnologia. Vou repetir a mesma pergunta para a Thaís, em relação às concessionárias, a Arteris. A gente tem importantes concessões na mão da Arteris, do chamado a segunda etapa, que jamais poderia prever as evoluções regulatórias e tecnológicas que hoje existem. Como que você vê esses desafios para que a gente possa trazer isso também para os contratos aí, nesse caso da segunda etapa? Bom, como você mesmo falou, Luciano, a gente vem tendo modernização desses contratos. Os nossos contratos de segunda etapa são contratos ainda muito... a gente tem muitas lacunas ainda nesses contratos, Então, é importante, de fato, que essas novas tecnologias, que essas possibilidades estejam inseridas nos novos contratos, até para a gente tirar algumas coisas que são já meio que ultrapassadas, o próprio veículo de inspeção ter que passar tanto tempo, e a gente poder lançar a mão dessas tecnologias para tirar esses veículos do campo e poder acionar, ter o acesso ao usuário de uma forma muito mais rápida e eficaz através dessas tecnologias, eu acho que é bastante importante a gente ter isso dentro dos novos contratos. Tudo é um desafio, Para a gente que tem os contratos mais antigos, inserir essas coisas todas tudo gera custo no final das contas, mas eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, entre
o que nos favorece e favorece ao nosso usuário, ao nosso cliente, e pesar essas coisas dentro dos contratos que a gente tem hoje. Mas eu acho que, inclusive, essa interação que a gente vem tendo com a agência, né, dentro dos contratos federais, tem feito uma diferença muito grande para a gente de poder ter essas conversas mais abertas e chegar a soluções conjuntamente, né, e não mais só o que é bom para mim, o que é bom para você, mas o que é bom para todos, né? Então, acho que isso tem facilitado, mas é muito importante que estejam nos novos contratos. E aí eu estava olhando a minha listinha aqui, eu esqueci de 2 pontos que eu gostaria de falar. Um é que a gente desenvolveu também um estudo com um simulador de direção com rastreamento do olhar. Inclusive, vocês podem ver, esse simulador ele está exposto na área externa aqui do evento. O nosso pessoal técnico da Arteris está lá para acompanhar. Então, ele é um simulador em que a gente fez no trecho da Regis Bittencourt e da Litoral Sul, onde a gente simula o trecho como ele é originalmente, e aí a gente coloca as pessoas dirigindo nesse local com a sinalização que está lá, com a geometria que está lá, tudo certinho. E a gente observa, através desse monitoramento do olhar, onde que o usuário está focando. Né? Se aquela sinalização que está lá está sendo eficiente, está sendo visualizada pelo usuário ou não. E aí, com esse estudo, a gente conseguiu melhorar a nossa sinalização. A gente mudou vários trechos, a gente ampliou a sinalização, inclusive colocando pórticos de sinalização, onde o usuário não tinha o olhar para a pista, nem para as laterais, mas ele tinha um olhar mais acima, então a gente acabou colocando pórticos de sinalização. E isso foi um estudo assim, foi o primeiro estudo feito no Brasil, foi pioneiro aqui, né? Ele já tinha sido feito fora, mas foi uma parceria com a Universidade a USP de São Carlos, e a gente tem feito esses estudos, isso é muito legal. Então convido a todos para que possam visitar e até fazer o teste lá no simulador que está aí. Outra coisa, frente a essas questões climáticas que a gente vem tendo, né, o que a gente teve no Rio Grande do Sul, o que a gente já teve em várias situações nas nossas concessionárias do Sul, principalmente, onde a gente tem uma precipitação, chuvas muito alta e acaba tendo muito deslizamento, né, de taludes. Na Arteris nós temos 12 mil taludes, né? Então a gente não tem braço para monitorar 12 mil taludes. Então a gente precisa priorizar, então a gente prioriza nossas áreas críticas, e dentro dessas áreas críticas a gente tem 3 planos que a gente está avançando aí. Um que a gente já utiliza, que é o nosso plano de contingência. Então, atingiu uma certa precipitação, a nossa operação é acionada para fechar a pista, para fechar a rodovia, porque ali pode ter um risco associado. A gente também está usando agora as nossas estações meteorológicas para captar os dados, e aí a gente desenvolveu aí com consultores estudos que eles nos dão o risco, se a gente tem um risco iminente de um deslizamento, de um rompimento de um talude, vide a precipitação que está tendo e com dados históricos que a gente já tem e de acidentes que a gente já teve. E aí um último que a gente está fazendo agora, desenvolvendo, é o mapeamento, a monitoração desses taludes por meio de satélites, por sensoriamento remoto, que a gente consegue ver se tem alguma movimentação ou não, e poder fazer antecipadamente uma manutenção desses taludes e prever ações mais eficazes. Então, como um fechamento, eu acho que a gente está avançando para as rodovias inteligentes de uma forma geral. Acho que todo mundo está consciente que a gente precisa disso,
Mas a gente também precisa avançar nas nossas estruturas resilientes frente aos efeitos climáticos que a gente vem tendo. Não é o único, não foi o primeiro e não vai ser o último que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Prevêem que a gente vai ter. Então a gente precisa estar muito ciente disso e pensar nas nossas estruturas resilientes também para o que vai vir aí pela frente. Obrigado, Thaís. Mais um aspecto, então, que a gente não havia abordado ainda, essa questão climática, né? De usarmos a predição, o monitoramento para ajudar a gente, não só na operação da via, mas também evitando maiores problemas. Lá na CCR, na 101, se utiliza-se muito disso, né? Quantas vezes a gente recebe sinais de alerta que o tráfego foi interrompido porque o monitoramento nos informou de que existe um risco para o usuário, né? Lu, e aí só para complementar, esse ponto da Thaís é fundamental, né? Mais recentemente mesmo, super atualizado essa informação, além do monitoramento ativo, né, para fins de prevenção, nós firmamos uma parceria com a Climatempo. Então, em todas as nossas concessionárias, nos centros de controles, nós temos agora, além das nossas próprias informações, que são advindas das estações meteorológicas e desses outros monitoramentos que a gente recebe, a gente também tem essa parceria, ou seja, ao vivo, real time, a gente tem, inclusive visualmente nos centros de controle, e por trás disso tem inteligência artificial também, e todos esses estão interligados com os nossos planos de gestão de crise, planos de continuidade do negócio, justamente para a gente trabalhar cada vez mais essa questão da gente ter infraestrutura e a nossa infraestrutura ser uma infraestrutura resiliente. Então, excelente ponto aí. Isso é novidade, tá? Eu trouxe aqui, super atualizado, a gente já está com essa parceria e devemos, na verdade, intensificá-la para todos os modais, porque a gente está falando aqui de rodovias, né? Nós tivemos os problemas na 101, logo na partida, né? Assim que assinamos o contrato, nós enfrentamos problemas gravíssimos lá. Também passamos agora, né, lá no Rio Grande do Sul, pela mesma situação. Então, de fato, é uma preocupação e a gente vem intensificando ações nesse sentido, sim. Bacana, a gente sabe também que as próprias concessionárias estão utilizando esse monitoramento para fazer previsão de conserva. Né? Ou seja, trabalhar com as janelas climáticas para ter maior eficiência ali na conservação e manutenção da via. Fábio, como que a gente acelera um pouquinho aqui internamente, embora eu tenha essa convicção que nos últimos anos a gente saiu muito do achismo, né, de uma coisa, vamos testar para coisas práticas e trazendo isso para a nossa realidade, mas como que a gente pode acelerar ainda mais esse processo, tendo como base as experiências internacionais? Você vai na China, é um horror em termos de monitoramento, em termos de imagem, em termos de inteligência artificial, de conectividade. Não vamos nos comparar com a China, mas como que a gente pode acelerar um pouquinho aqui dentro do nosso país essa questão das rodovias inteligentes? Boa pergunta, Luciano. Eu acho que as experiências internacionais elas já estão chegando para nós aqui naturalmente, né? Sejam os nossos intercâmbios, sejam fornecedores que nos trazem. Eu diria que as rodovias brasileiras reguladas pela NTT, reguladas pela Artesp, Sinfra, Ceinfra, já não perdem mais para o mercado externo. Eu acho que o nosso grande passo aqui de evolução tecnológica, ele está obviamente no querer, né, das concessionárias, e aqui está a prova que todas querem, né, nós buscamos a evolução tecnológica a todo tempo, mas muito na linha aqui do que a Thaís colocou, é a evolução regulatória que permita essa evolução tecnológica ao mesmo tempo. Não dá para se pensar em evolução tecnológica sem pensar na regulatória, principalmente naqueles contratos mais antigos, né? Nós temos os contratos novos que vem saindo, Rota Sorocabana lá em São Paulo, agora com edital na rua, Rodonel que acabou de sair, Rota do Zebu que está aí, todos esses contratos já com muita inovação tecnológica, permitindo mudanças ao longo deles. Agora, e os antigos? Temos que pensar. E não dá para pensar também que o que nós vamos prever hoje, ele tem aí 30 anos de duração. Isso vai mudar, né? Falava com o Zibord mais cedo que os 25 anos de concessão que vivemos, a evolução dos próximos 5 vai ocorrer muito mais rápido do que ele que passou. Então, acho que está muito aqui focado na evolução regulatória e não só na tecnológica. A tecnológica está no Brasil e os times aí têm plena capacidade, junto com os desenvolvedores, já fornecedores, de colocar isso para rodar. Obrigado, Fábio. Excelente colocação. E aí, Luciano,
A gente já falou aqui de vários benefícios e utilizações, mas como que você vê com a tecnologia, as tendências futuras, como que as concessionárias, o poder concedente e principalmente os clientes, os usuários, se vão beneficiar ainda nos próximos anos com relação a essas tecnologias que estão chegando aí? Bem, como o Fábio mesmo citou, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do painel e o que a gente vê de futuro realmente é um pouco assustador, né? Porque a tecnologia, ela está aí, precisa ser regulada, precisa ser testada, aprovada, tudo, mas o que nós vivemos aí 30 anos no pedágio, né, ou na operação de rodovia, agora com o advento do free flow, com o advento de novas tecnologias, da conectividade do usuário, de eu conseguir não mais chamar um usuário trafegável, né, pela rodovia, mas eu começar a me conectar com o senhor Luciano, com a senhora Thaís, com a senhora Cristiane. Já muda um pouco o conceito, né? Com certeza, para o usuário final da rodovia, a experiência que hoje ele tem, que é mais reativo e vai passar a ser interativo, a experiência dele muda totalmente, né? E criando ainda toda essa sinergia dentro da rede, né, de parceiros que tem na faixa de domínio. Para o poder concedente é você pensar já uma prestação de serviço em altíssimo nível, né? E é subir a régua mesmo. E como o Fábio comentou, precisa sim a gente pensar como os contratos lá, né, precisam ser atualizados, seguir essa linha, né? Tem muitos contratos agora que já estão saindo com free flow, com HSwing, daqui a pouco com a conectividade, que ainda é um tema que está, por causa da LGPD, que precisa ser ampliada um pouquinho, né? Respeitando as privacidades, mas precisa ser ampliado. E para a concessionária é uma forma totalmente de operar a rodovia, né? E principalmente não é manual isso, né? É tudo automatizado, né? Essa interação com o usuário, de ofertar uma parada, de entender o gosto pessoal dele, tudo isso tem que ser autoprocessamento e inteligência artificial, né? Então a tecnologia está aí, né? Vamos deixar ela fazer o papel dela, logicamente regulando o limite dela, e a partir daí toda a sociedade, toda essa cadeia que está aqui, concessionárias, poder concedente, fornecedores, todo mundo ganha com isso. Você falando, eu me lembrava dos editais de antigamente, que o sistema de circuito de TV ele trazia a especificação da câmera, né? Então, se tivesse um equipamento mais moderno, você não poderia comprar porque tinha ali. Bom, pessoal, nosso tempo já se esgotou, mas antes de encerrar aqui e passar para alguns informes, né? Tipo festa de igreja, no final tem os informes gerais, né? Eu gostaria que cada um de vocês falasse um tema que vocês acham que na Bienal, daqui a 2 anos, quando falarmos de rodovias inteligentes, obrigatoriamente vai ser abordado. Óbvio, né? É difícil prever que vão surgir coisas que a gente ainda não imagina. Mas assim, chutando, usando o conhecimento de vocês a respeito disso, um tema que nós vamos debater daqui a 2 anos nesse painel. Cris. E já aproveita também para dar o alô para o pessoal. Tá bom, Lu. Pergunta difícil e eu vou pular a questão de tecnologia de verdade. Eu vou trazer um tema aqui voltado para o ser humano, porque não tem tecnologia se não tiver atuação humana. Então eu espero muito que a gente fale daqui 2 anos, e o ano que vem no nosso painel lá de rodovias do futuro, a questão de escassez de mão de obra, falta de especialidades e especialistas, porque a gente está falando tanto de tecnologia, no final do dia, quem é que cria esse mercado de trabalho? Somos nós. Então nós precisamos, e aqui fica a responsabilidade para todos, né? Como é que a gente abre espaço, forma jovens, faz parcerias, estamos fazendo várias, mas são poucas ainda. Então, assim, fugindo do tema tecnológico, porque de fato teremos muita coisa, mas sem o ser humano e sem um profissional preparado, e que seja preparado por nós, que conheça de tecnologia, mas que esteja inserido de fato no nosso negócio,
daqui 2 anos nós vamos ter dificuldades. Então eu trago aqui exatamente essa questão e espero de fato que a gente traga boas notícias com parcerias, universidades, e intensificando de fato essa base, né, do profissionalismo que a gente precisa ter para a gente conseguir avançar e atender a essa evolução tão rápida. E agradeço aí, Luciano, a todos aqui do painel. Foi muito bom estar com vocês e obrigada aí por todos, pela presença e parabéns aí pela participação de vocês. Bom, eu ia também um pouco nessa linha da Cris, eu falava... Tá bom, mas eu falava ontem com o diretor Guilherme a respeito da falta de mão de obra, que possivelmente a gente vai ter... Vide aí o tanto de leilões que a gente tem ainda para o segundo semestre, vide as repactuações que a gente tem, né? Então, assim, estou esperançosa mesmo de que isso não venha impactar os nossos contratos, né? Porque, de fato, eu acho que a mão de obra vai ser algo bastante crítico aí nos próximos anos. O que eu acho que a gente vai ver, talvez, eu queria ver, na verdade, é como a tecnologia nos ajudou na concepção da estrutura resiliente, das estruturas resilientes. Como a tecnologia vai nos auxiliar para que a gente tenha essas estruturas resilientes de uma forma rápida, que a gente não faça projeto em 3 meses e obra em 10 anos, mas que a gente faça projetos em 1 ano e obras em 3 meses, né? Porque eu acho que a gente tem uma inversão ainda de valores nesse sentido e eu acho que o que aconteceu no Rio Grande do Sul me impacta pessoalmente, porque eu sou gaúcha, então eu quero ver o quanto a gente evoluiu também na tomada de decisão para ver a evolução dessa reconstrução do Rio Grande do Sul também. E se a tecnologia consegue auxiliar de alguma forma nessas questões. Muito bom, Thaís. Luciano, eu vou aqui focar no termo tecnológico ainda. Eu diria que daqui 2 anos eu colocaria um tema operação autônoma das rodovias. Tanto em termos de atendimento do usuário com veículo autônomo, nós falamos da China agora há pouco, né? Lá já tem veículo autônomo rodando. Chegou um veículo autônomo nosso que parou, como que nós vamos atender? Né? Nosso time está preparado, nós estamos preparados para atendê-los? E até também a nossa operação no dia a dia. Nós já falamos de tratores autônomos fazendo roçada, cabines de autoatendimento também com uma praça 100% autônoma, híbrida, metade free flow, metade atendimento autônomo. Então, eu colocaria um tema aqui, operação autônoma das rodovias para o próximo ano. Vamos lá, eu vou abordar, acredito, talvez o aspecto do cliente, que hoje é o usuário, né? De como, porque nós teremos tantos dados, tanta interação, tanta conectividade com esse cliente, como nós vamos educá-los a não dirigir acima de 10 horas por dia, a fazer as paradas para descanso, evitar situações perigosas na rodovia, para reduzir os acidentes. Então, o aspecto que eu gostaria de ver há 2 anos aqui é justamente o foco no cliente. Bacana. Saímos ótimas coisas. Se me permitam, eu vou prever uma coisa, mas é um próprio desafio. Daqui a 2 anos nós discutimos como a conectividade estará sendo tratada nas nossas rodovias, que nós temos uma meta de colocar conectividade em todos os nossos contratos de concessão. Então não é só uma meta, é um desafio também para que a gente faça já essa avaliação de como essa conectividade trouxe benefícios para as nossas rodovias. Pessoal, muito obrigado a todos. 2 aspectos que eu gostaria de colocar aqui, 2 lembretes. No final do mês, a gente está em consulta pública na NTT de um grande sandbox de redução de emissão de carbono. E a gente vai selecionar projetos. Então, as empresas, as concessionárias, que fiquem atentos, que esse edital deve sair no final de agosto, início de setembro, e que vocês podem propor projetos assim realmente disruptivos
para que a gente possa ter maior eficiência na operação e na descarbonização. Então, é um edital de sandbox que virá aí. Pela primeira vez, nós vamos lançar um edital de sandbox, ao invés da concessionária chegar e a gente tocar um projeto, justamente para a gente incentivar o mercado e o setor. E a outra é convidá-los que no dia 5 e 6 de setembro a NTT vai fazer um evento onde será discutido os aspectos de sustentabilidade e tecnologia. Será um dia e meio de painéis, onde os dois temas vão estar sendo tratados de forma relacionada. Também é um espaço bem bacana para a gente voltar a discutir o nosso tema. Agradeço a todos vocês, aproveitem a Bienal, aproveitem os painéis e aproveitem os expositores que aqui estarão circulando aí o dia todo, que tem, com certeza, eles têm muito mais a contribuir. Muito obrigado a todos, obrigado aos meus colegas, vocês foram simplesmente brilhantes. Sim.